Conta um Conto apresenta, de Wesley Calafate, Domingo. Narração, Marcelo Fávaro. Eu demorei até encontrar a coragem necessária para iniciar aquela subida. Apenas 7 degraus até a área ampla, e cada degrau tão árduo como se fosse um dia da semana. E eu estava no último. O que deveria ter levado apenas alguns minutos, talvez tenha levado 25 anos para acontecer. Um degrau após o outro, vozes se sobrepondo, cheiros tão fortes como se fosse possível sentir o gosto. Urina, fezes, carniça. O breu gélido de uma viagem de apenas ida, que poetizei em forma de neblina. Cada passo requeria cuidado para não pisar em uma fresta vazia. E foi em meio ao acúmulo de imundície do mundo que eu a encontrei. Em um amontoado de concreto e ferro, no 5º andar da decadência de uma junção imensurável de desamores, de decepções. Tudo isso compactado em um único corpo esguio, envolto a um vestido branco, solto, que dançava com o vento no auge do desespero, no ponto mais alto do 5º andar da ruína de algo que um dia teve um propósito. E pela falta do necessário se tornou um adorno, sem muito valor ou sequer merecedor de lembranças. Eu a vi através da visão periférica, enquanto olhava a lua cheia que se aconchegava no céu, com a companhia de uma única estrela não muito longe. Estava esperando pelos outros naquela praça, como sempre esperava naquela época do ano. Para ir a um bar, uma pizzaria ou à praia, o lugar não faria diferença. A data, sim. Por um momento achei que se tratava apenas de mais uma alucinação repentina, um rápido curto-circuito na minha cabeça que às vezes me fazia ver coisas que não estavam lá. Uma espécie de déjà vu com uma sensação muito mais palpável e inquestionável. Algo tão verossímil quanto qualquer outra coisa à minha volta. E graças à ansiedade, eu sempre costumava chegar muito mais cedo do que o combinado para qualquer coisa que eu estava realmente determinado a fazer parte, o que não eram muitas vezes. Geralmente isso me deixava com cerca de 30 minutos sem absolutamente nada a fazer. E foi graças a esses minutos de existência, sem nenhum retorno positivo, que eu comecei a ler. Com o tempo, a leitura se tornou parte de mim. Algumas incríveis, outras apenas boas. De qualquer forma, um dia escutei: a escrita é só uma consequência ingrata da leitura, com um pequeno adicional de complexo de Deus e uma necessidade muito grande de ter alguém prestando atenção no que você diz. Leia 100 páginas e talvez você consiga escrever um parágrafo. Se tiver sorte, não vai conseguir. Foi isso que me fez substituir a leitura pela escrita durante os minutos que chegavam antecipadamente. Eu nunca quis ter sorte. E isso é algo que precisa ser dito, porque era exatamente o que eu estava fazendo quando a vi naquele prédio. Eu tinha muito tempo livre e pouca coisa para fazer. Lembro-me bem de ter guardado meu pequeno caderno no bolso da blusa, mas esqueci o lápis no banco. O sentimento de urgência me fez subir as escadas daquele prédio a 2 degraus a cada passo. Mas isso foi apenas na primeira vez que a vi. As vezes seguintes não me alarmavam. Suas menções de se arremessar em direção à morte já não me preocupavam tanto. Eu sabia que era uma garota curiosa e tudo o que precisava fazer era chegar até ela com alguma informação sem muita relevância ou com algo que havia escrito. De qualquer forma,
Eu tinha chegado no 5º andar no dia daquela ocasião tão pontual. A escolha derradeira, o que julguei ser capaz de acalentar por apenas alguns suspiros a mais. A penumbra dificultava distinguir uma coisa da outra, mas depois de 5 andares de escuridão, os olhos se acostumaram com a carência, e aquele vestido branco e solto, o que um dia foi planejado para ser um pequeno palco em formato de semi-arena, e a primeira coisa que me veio daquele ser foi a voz. E eu espero nunca esquecer o poema que ela recitava em meio ao palco. Bem no fundo, no fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. E a partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela, silêncio perpétuo, extinto por lei todo o remorso. Maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada, e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande, e aos domingos saem todos passear. O problema, sua senhora e os outros pequenos probleminhas. Desde o início nunca foi tímida. Havia-me notado na praça, havia-me notado ao sentar em uma das fileiras do meio, mas nada disso a fez sair de seu personagem, nada disso a fez interromper sua atuação durante a estação. Ao fim, respirou fundo e fez uma reverência simples, e eu me encontrei na obrigação de aplaudir. Não por nenhum tipo de piedade, mas sim porque havia sido uma performance digna. E então, o que achou? Disse a garota sem rodeio algum. Eu achei que você fosse se jogar pela janela. Talvez um dia. Mas hoje quero saber o que achou do poema. Eu nunca ouvi alguém recitar Leminski tão bem. Ela riu alto o suficiente para o tom sarcástico ser predominante. E você, por acaso, já escutou outra pessoa recitando Leminski? Ah, não. Mas duvido que vai conseguir te superar. Lembro-me de ter me aconchegado onde estava, enquanto ela se aconchegava no palco, onde um foco de luz alaranjado de algum poste a iluminava bem ao centro, destacando bem a sua pele morena e seu vestido branco. O silêncio reconfortante pairou sobre nós pela primeira vez. A beleza daquele prédio estava naquele lugar, e daquela noite em diante passamos a nos encontrar uma única vez por semana. Com extrema dificuldade consegui chegar ao 5º andar, e a dificuldade não se encontrava em um aspecto físico, mas sim na certeza do meu último ato. O palco continuava no mesmo lugar. A luz alaranjada do poste já não mantinha um foco. Oscilava entre acesa e apagada. Quando a luz tomava seu lugar no palco, eu a via, e quando não, eu subia um degrau na arquibancada. Por fim, foram exatos 12 degraus até eu terminar aquela escalada e poder me sentar no parapeito onde deveria ter uma janela. Sem muitas dificuldades me sentei com as pernas para o lado de fora, balançando soltas em direção à morte. Era meu último cigarro, e o último cheiro que eu pretendia sentir deveria ser proveniente daquela fumaça. Mas então veio o cheiro de gordura, misturado com o cheiro de corpo limpo que acabara de sair do banho, se sobrepondo aos odores daquele lugar. Em seguida a voz, a mesma voz que um dia havia sussurrado para mim: eu também te amo. Agora recitava poemas que me vinham à cabeça. Gente que mantém pássaros na gaiola tem um bom coração. Os pássaros estão a salvo de qualquer salvação. Foi daqui, não foi? Perguntei como se ela fosse real e estivesse ali. Você sabe que não foi. A voz dela ecoou como se realmente estivesse ali. Eu sei. Mas agora também não faz diferença. Eu tentei te salvar.
Eu tentei salvar ele e tudo que eu consegui foi chegar até aqui. Aqui é o fim. Eu perdi tudo. Eu não tenho mais ninguém que eu possa me esconder. Você tem escrito, disse ela, e eu venho acompanhando. São muitos sofrimentos, meu bem. São muitas dores. Sua vida não é apenas isso. Ah, cala a boca. Você não passa de uma memória infernal que eu preciso carregar. Você só diz o que eu quero que diga. Porque agora você só existe na minha cabeça. Talvez tenha razão. Mas graças a mim você chegou até aqui. E isso foi bom, não foi? Sim, foi. Claro que foi. Mas agora é o fim. Hoje é domingo. Hoje é o último dia da semana. E eu não tenho mais nada a oferecer. O silêncio mórbido. Não havia mais o que falar ou escutar. Então eu terminei meu cigarro e fui em direção à queda livre. A queda livre do 5º andar de um prédio tão abandonado quanto eu. A queda demorou mais do que eu esperava. Era como se tudo estivesse em câmera lenta. A brisa forte, a ventania fraca e a gravidade me pressionando para baixo. Lembro que um dia você me explicou sobre os 7. Os 7 mares, as 7 cores do arco-íris, os 7 continentes, os 7 dias da semana. Eu lembro porque foi quando eu descobri que domingo não era o último dia. Então não se preocupe, porque eu vou estar te esperando na segunda-feira. O impacto, a escuridão em seu auge. Ao longe, o som do frequenciômetro em uma cadência segura. O ano tem 12 meses. A enfermeira que aferia minha temperatura ficou confusa com a minha frase sem contexto. Eu consegui uma semana. Não consegui? Hã? O que vocês acham? Talvez eu consiga um ano. Era difícil falar com a garganta tão seca. Talvez a enfermeira nunca tenha conseguido entender o que eu falei. Mas eu consegui. Eu consegui. Fim do conto. Olá, meus caros amigos. Eu queria tecer poucos comentários, até para não atrapalhar o que já foi escrito e dito aqui. Essa é uma série que termina hoje, embora tenha um prólogo que vai ser narrado ainda. E começou com a segunda-feira. Então são 7 episódios escritos por Wesley Calafate. E eu considero muito, é um dos escritores hoje que eu gosto de acompanhar, que eu admiro e que eu seria fã naturalmente se não o conhecesse. E o Wesley é muito visceral. Tudo que ele faz, tudo que ele fala. Logo no nosso primeiro contato foi bem visceral. Eu estive com um conto dele, narrei. E logo no dia seguinte ele falou: tira do ar, tira essa coisa do ar. E eu tirei. E ele tinha os motivos dele, e eu até concordei com os motivos. E depois passou um ano, a gente voltou a conversar com mais calma. E ele me apresentou esse projeto e eu fiquei maravilhado, porque a escrita dele, o fluxo de consciência, os devaneios, tudo isso convergiam para um objetivo natural, algo muito objetivo mesmo, algo muito concreto, muito palpável, muito racional. E é por isso que eu incentivei o Wesley, incentivo muito a que ele continue a escrever e que ele transforme essa ideia. Você viu agora no final do conto, ele fala sobre 365 dias, que possivelmente será o título do seu primeiro romance. E eu espero um dia poder narrar esse romance para vocês também. E a história do Wesley é muito conturbada,
verdadeira, visceral, e convido vocês a conhecer esse escritor Wesley Calafate. Muito obrigado, Wesley, por ter escrito essa magnífica aventura por uma semana, né? Apesar de nós já estarmos aí há mais de um ano narrando essa série, né? Culpa minha. E obrigado a você que ouviu os 7 contos do Wesley Calafate. E continue na sintonia que logo logo tem mais um conto aqui no canal Conto um Conto. Até a próxima.